Olá, amigos do Tribuna. Hoje a gente vai falar sobre o imposto de renda. E para quem não sabe, a entrega da declaração do imposto termina na próxima terça-feira, dia 30. Mais de 12 milhões de brasileiros ainda não fizeram a declaração à Receita Federal. Para falar um pouco a respeito dessa temática, a gente recebe hoje o contador e administrador Oscar Lopes da Silva. Oscar, obrigado pela participação e por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto tão importante. Nessa época do ano, as pessoas sempre ficam um pouco eufóricas e desatentas com relação à entrega da declaração. Qual é o perfil de quem deve estar fazendo a entrega da declaração, professor? Bom, o perfil obrigatório é de quem recebeu acima de R$ 28.500 no ano passado. Mas a obrigatoriedade não se resume a isso. Resume também a quem tem bens e valores de mercado acima de 300 mil, a quem tem ganhos financeiros acima de 40 mil, e, na verdade, quem se propõe a fazer um planejamento tributário de pessoa física, que é muito importante manter o imposto de renda feito durante todos os anos. As declarações elas precisam ser feitas por meio de um programa disponibilizado pela Receita Federal. Quais são os principais dados, documentos que as pessoas devem estar inserindo para estar fazendo a declaração de forma correta? Bom, primeira coisa que eu acho muito importante é a pessoa procurar uma pessoa especializada para fazer esse imposto de renda, né? Procurar um contador, que é a coisa mais correta. Os documentos necessários são tudo aquilo que a pessoa pagou no ano de 2018 e recebeu no ano de 2018. O imposto de renda ele é regime de caixa. Então, tudo que você recebeu em 2018 e tudo que você pagou em 2018. E muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas em ter uma documentação. Tem que ter documentação, só que ela tem que se ofertar também a tributação. Ela não pode simplesmente não declarar porque ela não tem a documentação, né? Ela pode procurar a Receita Federal, a Receita Federal tem as fontes pagadoras, em 5 minutos ela consegue isso na Receita Federal, e ela fica sabendo, ciente, né, de que ela recebeu no ano de 2018. E todo contribuinte realiza a declaração da mesma forma ou existem métodos diferentes, professor? Na verdade, sim, existe a forma de tributação que é diferente. A declaração de imposto de renda tem que ser preenchida completamente, né, com todos os dados. Tudo que você recebeu, tudo que você pagou, os seus bens e direitos, né? As aplicações financeiras que você tem, as dívidas de ônus acima de R$ 5.000, é muito importante falar isso, né? São obrigações que a pessoa tem que preencher do imposto de renda. Na hora de tributar, a pessoa pode escolher, né, o desconto simplificado ou a declaração completa. Mas toda a declaração tem que ser preenchida completamente. Na hora de transmitir, você escolhe qual que é o melhor benefício que você vai ter. Se você vai pagar menos ou mais, aí você escolhe a forma, né, simplificada ou a forma completa. O prazo para entrega vai até a terça-feira, dia 30 de abril. Para quem está obrigado a declarar, quem passar dessa data, concorre à multa? A primeira multa mais barata é R$ 165 por atraso de entrega. E ela vai de acordo com o que você tem imposto a pagar ou imposto a receber. Ela pode chegar até 20%, essa multa, do valor que você é tributado, né? Então, a pessoa tem que ter atenção para isso. Se, em último caso, em última hipótese, a pessoa não conseguir fazer a declaração, é melhor ela transmitir com os dados que ela tem e depois retificar, para evitar a multa, né? A gente, às vezes, tem uma dúvida com relação à malha fina. Muitas pessoas não sabem, não entendem direito como é que funciona. O senhor poderia, em breves palavras, explicar o que é a malha fina, professor? Bom, em primeiro lugar, antes de falar da malha fina, nós temos que entender o seguinte: a Receita Federal hoje ela está super organizada. Com a inteligência artificial não tem mais jeito, né? Então, assim, ela tem 8 declarações paralelas à declaração de imposto de renda e 4 declarações que estão dentro do imposto de renda que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, hoje tem a de crédito. Tudo que a pessoa pagou de cartão de crédito, a Receita Federal sabe. Então, se ela empresta cartão de crédito para vizinho, para pai, para mãe, para filho, ela está considerando que ela tem um faturamento que suportando pagar aquele cartão de crédito. Plano de saúde, né? Tem uma declaração de plano de saúde que as empresas mandam, que a Receita Federal sabe quanto você pagou de plano de saúde. Tem as operações financeiras, que a Receita Federal sabe quanto que você teve de operações financeiras. Então, hoje em dia, é tudo muito interligado, não tem mais como você não declarar ou não querer declarar, a primeira coisa. E a segunda coisa é a seguinte, olha, é um suporte de documentação. Eu fui a um médico, eu tenho que ter o recibo médico, além do recibo médico, eu tenho que ter como eu paguei aquele recibo médico. E muito cuidado com essas coisas, porque, de repente, eu faço fisioterapia e a nota fiscal de academia, por exemplo, não tem valor, né? Então, tem que estar muito tempo. E aí eu tenho que pensar o seguinte, assim, olha, a minha declaração ela tem que ser correta, tem que ter os dados corretos, né? Eu tenho que usar os benefícios que a lei me permite para poder pagar o imposto justo. Mas eu tenho que ser organizado para isso. Eu tenho que me preparar durante o ano de 2018, não chegar agora e fazer, né? Então, assim, eu preciso ter essa atenção muito grande. Hoje em dia, é tudo muito cercado, é tudo muito amarrado. Não tem mais jeito da pessoa querer fazer de qualquer jeito uma declaração de imposto de renda.
O que fazer para não cair na malha fina? Aí que vem a malha fina, né? A malha fina, na verdade, é esse preparo. É eu me planejar tributariamente, poder chegar agora na época do ano, preencher a declaração de imposto de renda, né? Eu tenho vários clientes que eu trabalho com eles o ano inteirinho. A gente vai trabalhando, quer dizer, preparando o cliente para o imposto de renda, um planejamento mesmo tributário. E aí, nessa época, a gente preenche a declaração. Então, na verdade, assim, olha, é ter dados corretos, né? Se você vendeu alguma coisa, reconhecer no ganho de capital que você vendeu. Se você comprou alguma coisa, reconhecer aquela aquisição, né? Reconhecer as fontes pagadoras corretamente. E a malha fina, ela vai checar, tipo assim, esse ano eles estão falando que vão pegar os advogados com a questão da sucumbência. Os advogados recebem, não declaram sucumbência. E está super amarrado, quer dizer, a Receita Federal já tem os dados que os tribunais, a Justiça passou, né, intercalando isso. Então, assim, ó, querer não cair na malha fina é declarar corretamente todos os documentos. E lembrar o seguinte, hoje está tudo cruzado. E não é só a malha fina que tem a área de restrição. Quer dizer, se eu mandei, tipo, se eu coloquei um pagamento de um médico, o médico não declarou de outra parte. Então, eu vou para a área de restrição. Vai ser checado as duas declarações. A partir do momento que checar e der certo, tudo bem, eu estou liberado. Se não der certo, eu sou chamado para malha fina ou o médico é chamado para malha fina. Então, a malha fina é uma consequência de uma análise dos seus dados que você transmitiu. Nós somos um número para a Receita Federal. Eles não sabem quem que é o Oscar na Receita Federal, eles sabem o meu CPF. Meu CPF é cruzado com onde ele cruzou, onde tem. Quer dizer, quem citou meu CPF vai estar lá no meu nome. Então, não tem jeito de não fazer mais isso, né? Então, não cair na malha fina e se precaver é se organizar para o imposto de renda. E as pessoas no Brasil deixam tudo para a última hora. Você falou, tem 12 milhões de pessoas que não entregaram ainda, né? Então, assim, passa na Receita Federal, busca suas fontes pagadoras, vê quanto que você realmente recebeu, declara para evitar a malha fina. A malha fina é uma consequência de um processo. E a Receita Federal só vai te chamar daqui a 2, 3 anos na malha fina. E quando te chamar, vai te arrebentar. Por quê? Porque as multas são altíssimas, né? A multa de fraude é 75%. A Receita Federal não vai entender que você esqueceu, ela vai entender que você fraudou os documentos para poder estar entregando a declaração da Receita Federal. Ou seja, até dia 30 de abril ainda dá tempo de fazer isso? Dá tempo. Na Receita Federal você pega essas informações em 5 minutos, né? E em último caso, igual eu falei, em último caso mesmo, transmita com o que você tem e retifique depois. Não é a melhor opção, né? Mas se você não conseguiu, faça isso. Agora, se prepare, sabe assim, o Jornal Tribuna citou uma matéria aqui no dia 31 de dezembro, já prevendo isso, que foi muito legal essa matéria, né? Então, assim, a gente tem que estar olhando assim para o ano inteiro, quer dizer, não é pensar nessa época, eu tenho que me preparar. Eu vou ao médico, já pego o recibo do médico, já pego a forma como eu paguei igual, se eu paguei com cartão de débito, cartão de crédito, então eu já pego essa forma, anexo aquele recibo, e vou fazer uma pasta de organização para chegar nessa época do ano e eu preencher. Mas é o ano inteiro. São documentos que, às vezes, a gente nem dá conta da importância deles, né, professor? Na verdade, as pessoas não têm o hábito de pedir documentos. Por exemplo, se a gente vai almoçar, a gente vai a um restaurante, a gente vai a uma farmácia, a gente não pega nota fiscal. A gente não pede isso. Quer dizer, essas coisas não deduzem imposto de renda, na verdade. Mas se eu vou ao médico, se eu tenho um plano de saúde, se eu pago a escola para o meu filho, né, tudo isso tem que ser muito documentado. Se eu faço uma aplicação financeira, eu tenho o banco que me informa os informes de rendimentos financeiros, né? Se eu faço um PGBL que me deduz imposto de renda, pegar a documentação correta com o banco, criar um hábito de pedir as documentações, né? Você pode perceber assim que a gente vai comprar uma roupa, sai da loja sem pedir nota fiscal da roupa. Né? E um médico, por exemplo, ele pode deduzir roupa branca. Ele pode deduzir a roupa que ele compra no trabalho dele, ele pode deduzir, né? Se hoje vai num posto de gasolina, o posto é obrigado a emitir nota fiscal, você não pede a nota fiscal. A gasolina não deduz o imposto de renda. Né? Mas você, como cidadão, tem o direito de pedir tudo isso e ter isso. E aí, naquelas coisas básicas, dizer, escola, fisioterapeuta, médico, dentista, né? Não fazer acordo com essas pessoas. Pedir o documento fiscal que lhe é cabível. Né? A cada R$1.000, legalmente falando, você deduz R$275 de imposto de renda a pagar. Você deixa de pagar, ou retifica, né? Ou recebe de volta, ou paga menos, mas o documento tem que ter lastro. Aí você vai no médico, o médico não te dá o recibo, você depois volta, o médico já não vai te dar o recibo depois lá na frente, quer dizer, criar um hábito de organizar uma documentação. Em relação aos anos anteriores, o que mudou na declaração, professor? Então, esse ano, infelizmente, mudaram poucas coisas, foram 3 coisas que mudaram. É o ECA, que você pode fazer doação para os municípios através do FIA, né? Que até dezembro era 6%, até o último dia agora é 3% do valor que você tem do imposto devido. Já apareceu um campo especial para lá. É o CPF dos dependentes, que isso é uma coisa muito séria, que as pessoas cometem um erro muito grande. Por exemplo, no ano de 2018,
eu colocava na minha declaração os dependentes poder reter menos imposto de renda na fonte. Chego agora, passo meus dependentes para minha esposa, que vai pagar mais. Não posso. A escolha tributária foi ano passado, quando eu escolhi eles como meus dependentes, né? E aí eu retive menos imposto de renda na fonte. Passar para minha esposa agora, eu vou estar cometendo um crime, uma fraude, né? Essa é a segunda mudança muito importante do CPF. E a terceira mudança importante que teve, que não é significativa, né, é você, na verdade, ter os dados do seu imposto de renda, assim, o Renavan, a escritura, que ainda está conseguindo transmitir sem esses dados. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais esses dados, porque até o cartório, tudo que você faz hoje no Brasil, em termos de cartório, vendas de bens, compra de bens, o cartório informa a Receita Federal, tem uma declaração específica para isso aí. Então, não tem mais jeito de você burlar. E o que você recebeu de pessoas físicas durante o ano, eu tenho que ofertar mensalmente a tributação, que é através do Carnê-Leão. Então, é rigoroso. Hein? Qual que é a sua dica? Porque o senhor deixa para a pessoa não errar na hora de declarar. Primeiro, ter uma documentação suporte, né? E fazer um elo com a documentação suporte. Segundo, buscar as fontes pagadoras da Receita Federal. Se você não tem certificação digital, você em 5 minutos consegue pegar isso lá e você fica livre, porque o que está lá é o que você, de fato, recebeu no ano passado. E, na verdade, uma dica maior já para 2020, porque agora já está em cima da hora, né? Se planeje. Faça planejamento tributário de pessoa física. Tem muitos profissionais da contabilidade atuando nessa área, te preparando para você pagar o seu imposto devido de forma correta, né? Para você ficar tranquilo. Foi aquela época que você preenchia a mão, que você mandava as informações, que não caía na malha fina. Hoje, em 24 horas, você vai entrar na Receita Federal, você mandou a declaração hoje, amanhã, no mesmo horário, você vai entrar, já tem as pendências da sua declaração, se ela está certa, se ela está errada. Quer dizer, em 24 horas. Né? E você tem tempo de arrumar, de organizar, de fazer. Então, assim, fazer as coisas corretas, né? A dica é essa, para você ficar tranquilo e pagar o que é devido. Não tem jeito mais. Aquele jeitinho brasileiro não existe mais. Está acabando aos poucos. Está acabando, não vai ter mais jeito. Né? Então, e, na verdade, se fosse só o imposto de renda, as pessoas ficam bravas quando eu falo isso. Se fosse só o imposto de renda, ele seria muito justo. O problema é que nós temos tanto imposto, outros impostos, né? Que você vai comprar um produto hoje, 90% do produto é imposto, quer dizer, aí essas injustiças que a gente não vai julgar aqui agora, né? Para um outro momento, que é um pecado. Mas o imposto de renda, se você trabalhar para ele, se você se preparar, você vai pagar o que é justo, o que é correto. É que a gente é muito relapso, né? A gente para a última hora, né? Essas coisas que todos nós fazemos, infelizmente, né? Professor, a gente agradece a participação do senhor aqui e vamos estar debatendo assuntos em relação à economia mais vezes. Tá. Eu que agradeço a oportunidade ao Tribuna e a todos vocês por isso. E a você, fica o recado, até terça-feira, dia 30 de abril, dá tempo de estar fazendo a declaração do imposto de renda. Portanto, seguindo aí as dicas do professor, procure um profissional ou também a Receita Federal aqui de Manhuaçu, que pode lhe fornecer todas as informações necessárias.